Alô, olá, como nós estamos? Estamos bem, felizes por estar aqui com vocês. Que interessante, Joyce, que delícia, saudade de você. Muito bom, muito gostoso poder neste momento estar aqui conversando com vocês, estar aqui falando para vocês. É gostoso saber que podemos ser úteis nessa nossa vida, na nossa sociedade. Importante para cada um de nós encontrarmos no dia a dia tudo que nós precisamos. Importante para cada um de nós saber que não estamos sozinhos. E quando nós descobrimos que não estamos sozinhos, nós nos fortalecemos. Trouxe para vocês algo que vem acontecendo em toda a sociedade. Boa noite a todos. Boa noite, Marbelle, que lindo, faz quanto tempo que eu não a vejo. Boa noite, Joyce, boa noite, Josiele, boa noite a todos que aqui estão. Boa noite, amigos, amigas, por essa oportunidade de estar aqui. Muita saudade, saudade mesmo, gostoso. Venho encontrando pessoas que há alguns anos, algum tempo atrás eu não via. E agora o universo vai trazendo de volta. Isso é bom, isso é gostoso. A vida é isso, é feita de ciclos. E esses ciclos, eles vão se renovando. Então, quando eu trouxe para vocês e comecei a pesquisar, a trabalhar, a conhecer e a estudar, eu percebi que muitas pessoas estão na sociedade, no mundo, no dia a dia, e às vezes não percebe o quanto está só. Mas nós tivemos algo chamado pandemia, e essa pandemia trouxe para nós uma possibilidade de nos encontrarmos. Por quê? Quando se fala em depressão, autoestima, uma coisa está ligada à outra. Quando nós pensamos no nosso dia a dia, quem eu sou, o que eu estou fazendo, eu só posso fazer isso quando eu começo a raciocinar sozinha. Quando eu estou no meio de muitas outras pessoas, eu às vezes não me percebo, eu às vezes não me reconheço, eu às vezes não me encontro. E muitas vezes nós vamos para o mundo aí fora e começamos a atividade. É fuga. Estamos fugindo de nós mesmos. Então, uma coisa boa, se nós formos pensar dessa forma, que nada é por acaso, que não cai uma folha se não houver a permissão do Criador do Universo. Então, nós temos que pensar o seguinte, que quando isso vai acontecendo nas nossas vidas, nós temos que pensar, por que parou? O mundo parou em 2020, a sociedade entrou para casa, se fechou, mas nós tivemos uma coisa boa. Nós começamos a descobrir que éramos seres humanos, que precisávamos uns dos outros, que tínhamos pessoas ao nosso redor que sentiam necessidades e dificuldades. Começamos a descobrir que havia um mundo onde muitas pessoas, olá Amanda, muitas pessoas estão e nós nem conhecíamos, do nosso lado, nossos vizinhos. Foi interessante que muitas vezes um vizinho precisou ajudar o outro, um vizinho precisou trazer alimento para o outro, porque aquele não podia sair de casa porque tinha alguém doente. Então, tudo que aconteceu não foi ruim. Tudo que vem acontecendo é só para mostrar, para ensinar para nós que nós não estamos sozinhos e que nós dependemos uns dos outros. Pensa assim, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma.
Quantas vezes eu lembrei que essa alma precisava de alguma coisa? Eu só aprendi a trazer para o corpo. Eu só aprendi a mostrar para o corpo que ele tinha necessidades. Olá, Amanda! Eu só aprendi que esse corpo tem desejos, ele tem fome, ele tem sede, ele precisa se sentir lindo, ele precisa se sentir amado, ele tem emoções. Mas e a minha alma? Quem é a minha alma? O que eu tenho como alma? Você não aprendeu que você é corpo, espírito? Eu vou chamar de alma. Alma. Nós temos uma alma grande no universo. Nós não temos um universo imenso, um universo que até hoje nós não sabemos como ele foi criado. Tem cientistas que dizem que é Big Bang, que aconteceu assim, que aconteceu assado. A ciência vem, nos mostra muitas vezes o que vem acontecendo, responde o que precisa e o que às vezes a gente nem imagina. Mas vamos pensar, quando eu falo de estarmos juntos, de sermos um, de precisarmos uns dos outros, nós precisamos sim encontrar dentro de nós quem nós somos. Eu sou amada? Eu gosto de mim? O que eu estou fazendo? O que eu tenho? O que eu quero? Eu já consegui? E a minha família? Como eu estou? Importante saber o seguinte, que a sensação de estar um pouco deprimido é normal. Às vezes a gente fica triste, chateado. Agora, quando essa sensação, a falta de sono, quando eu começo a me recolher e não quero mais sair de casa, quando eu começo a ficar mal-humorado, quando eu tenho pensamentos pessimistas, quando eu estou numa sensibilidade emocional, que tudo eu choro, opa, se isso persiste por pelo menos 2 semanas, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu estou caminhando para algo chamado depressão clínica. E essa depressão clínica, ela traz sempre um sentimento de vazio, um sentimento sem vida, não tem prazer em nada, nada tá bom, não tem fome, não tenho vontade de conversar, não tenho vontade de assistir a televisão, não tenho vontade de ler, não tenho vontade de nada, não tenho vontade nem de olhar para o lado, nem de levantar da cama. Me arrumar, menos ainda. Cuidar de mim, também não. Então, quando a gente pensa, age e sente dessa forma, é bom a gente começar a prestar atenção. Só que nada começa neste corpo. Tudo que sentimos e temos, ele começa num outro estágio. Ele começa nos nossos outros corpos. Pense o seguinte, você não tem só esse corpo físico. Você tem um corpo que é o etérico, você tem um corpo mental, emocional, o corpo espiritual, o corpo físico. Nós temos os 4 elementos: fogo, água, terra, ar. Esses elementos, quem são? Esses elementos, o que eles têm? Oi, Karine, tudo bem? O que nós temos no momento em que eu tenho uma necessidade e que eu não sei de onde ela vem? É porque eu esqueci desses elementos, eu esqueci que temos yin e yang, eu esqueci que nós temos humores, eu esqueci que o meu fígado, quando está ruim, ele mostra o que está acontecendo na minha vida. Quando esse corpo começa a agir de uma forma diferente, eu vou dizer para vocês, prestem atenção nos sinais. Prestem atenção no que o seu corpo está falando. Por quê? Porque para que esses sintomas aconteçam, muito antes disso tudo iniciar, eu tenho algo dentro de mim que está lá naquele mundo espiritual, bem acima do meu corpo, desse corpo físico, e que é ali que tudo começa, no meu corpo espiritual, no meu corpo emocional, no meu corpo mental, para depois chegar nesse corpo físico. No momento
em que eu tenho uma situação, olá Diego, em que eu tenho aquela situação de estar de alguma forma chateado, dor de cabeça, tive uma labirintite, opa, aconteceu algo que eu não estou entendendo, meu estômago não está legal, coração bateu acelerado, eu começo a ter, lindo Diego, saudade de você, eu começo a ter aqui no corpo físico as sensações que incomodam. É fácil, tomo um Dorflex se eu tiver com dor na coluna, tomo a dipirona se eu tiver com dor de cabeça, tomo um antiácido se o meu problema é estômago. E assim eu vou tomando todos os remédios, eu me automedico, vou tomando, até que chega um determinado momento que eu já não tenho mais efeitos. Os remédios que eu tomo já não resolvem. Então o que eu devo fazer? É aí que eu começo a parar, a pensar. Então quando eu falo para vocês que foi interessante, que nada é por acaso, e que a pandemia trouxe para nós essas reflexões, foi bom. Pudemos olhar para os nossos lados, ver que tinha alguém dentro de casa. As crianças que nem encontravam os pais passaram a vê-los. A minha vida também mudou. Precisamos dar aulas online, precisamos aprender mais, conhecer mais sobre tecnologia, precisamos ser vistos pelo outro, ainda que nós não o virmos do outro lado, porque os alunos sentam do outro lado, não ligam a câmera e nós ficamos aqui, cheio de saudades, cheio de emoções. Mas nós fizemos isso bem feito e passamos e aprendemos. O que mais eu posso fazer neste momento para entender que tem alguma coisa que não está legal no meu corpo? Bom, quando eu começo a identificar os sintomas, esses sintomas, de alguma forma, eles vão me levar e vão fazer com que eu, identifique as dores nesse corpo. Eu fiquei irritado, eu fiquei mal-humorado, eu não tenho mais vontade de perder peso. Ou ele começamos a perder peso, ou a ganhar peso de uma forma sem fazer qualquer coisa. Remédio para enxaqueca. A gente toma muitos, todos os dias. E nem sempre melhora. Mas não melhora mesmo. Sabe por que não melhora? Porque o problema não é enxaqueca. Eu falo, e até coloquei um texto para vocês agora no Instagram. Eu comecei há pouco tempo com esse Instagram profissional, com esse Instagram comercial, porque eu pensava, será que alguém vai ler? Será que alguém vai ouvir? Vai parar para ver? O Diego, que está lá no Pará, resolveu e me trouxe. Não é assim, Diego? Diego, essa dor, isso que você está sentindo e que não resolve, chama-se tensão. E aí essa tensão, como é que eu faço para resolver isso? Primeiro, para e aprenda a respirar. Você vai fazer uma inspiração. Puxa o ar, segura o ar, solta. Isso, Joyce. Dor emocional. Eu tenho as físicas e tenho as emocionais, com certeza. Todas deixam marcas. Aí eu trouxe para vocês uma técnica. Alguns já conhecem, outros não. E nessa técnica, no momento em que a gente entra no campo energético do outro, é o que eu disse, eu não tenho só um corpo, eu tenho vários corpos. E se eu tenho vários corpos, eu tenho que tratar todos eles. Então não adianta só eu tratar o físico como o Diego fez. Não adianta eu só colocar o remédio que não vai resolver, porque o problema não está no físico, o problema começou num outro corpo que está aqui em cima. Ele começou lá atrás. E por que eu trouxe o tema baixa autoestima ou autoestima para vocês? Porque muitas vezes eu me julgo, eu olho, principalmente as mulheres, né? Olha no espelho,
não gostei do cabelo, não gostei da pele, estou gorda, estou assim, estou assado, porque o mundo diz que eu devo ser dessa ou daquela forma. Nem sempre é isso. E aí eu começo primeiro a me frustrar comigo. Eu começo a me julgar e a olhar para mim e dizer, opa, não tá legal. Você não tá bem. Aí eu tenho pessoas ao meu redor que ao invés de me ajudar, diz assim para mim, não tá bem mesmo não. E se for o companheiro ou a companheira, piorou. Por quê? Porque aquele que está junto com você é aquele que deve ajudar você a estar fora desse caminho, a mostrar o quanto você é belo e bela, não pelo que você tem externamente, mas pelo que você tem internamente. Algo que se chama amor, algo que se chama companheirismo, solidariedade. Então, para que isso venha a acontecer, é necessário saber escolher. Eu ter pessoas do meu lado que são pessoas que trazem de alguma forma um bem-estar. Então, se você escolheu alguém e essa pessoa que você escolheu é uma pessoa que deixa você para baixo, que não sabe ter as vitórias com você, não sabe no momento em que você está tendo uma necessidade de vir e falar para você, ei, não se preocupa não acabou, está começando, é normal as falhas, é normal os erros. Lembra que a criança cai? E a criança cai, levanta e o pai diz, vamos lá, mais um. Não, foi nada não. É assim que nós temos que ter aquelas pessoas ao nosso redor. E no momento em que a gente começa, vamos, mais um pouquinho, vamos crescer, vamos juntos, levanta, estou com você, não deu certo essa, vamos. Mas isso não é o normal, vamos assim dizer. É o correto, é o certo, mas as pessoas nem sempre reagem e agem desta forma. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, olhar para mim e ver quais as minhas qualidades e quais os meus defeitos. Defeitos eu tenho que melhorar, qualidades eu tenho que ampliar. Então, como eu faço isso? Eu passo a olhar para as minhas qualidades e começo, eu às vezes sou um pouco teimoso, persistente, dizem outros. Mas isso é bom, percebe que a persistência tem um lado bom? O lado ruim é quando você persiste no erro e não admite o erro. O lado bom é quando você olha para essa situação e fala, vamos em frente. Caiu, levanta e vamos nessa. Tenho pessoas que estão aqui maravilhosas. Boa noite, Tereza, boa noite, Davi. Muita saudade de vocês, meus ex-alunos, hoje meus grandes companheiros de jornada na área jurídica. É muito gostoso, muito bom estar com todos vocês. Muita saudade dos nossos encontros, das nossas palavras. Por quê? Porque quando nós estamos num grupo, nós queremos estar bem. Quando eu estou num grupo, eu quero que aquele grupo olhe e me ajude a superar as dificuldades. Grande Davi, eternos alunos, grandes amigos, companheiros de jornada, com certeza. Quando eu começo a pensar nisso tudo, eu falo, o que eu devo fazer na minha vida? Como eu posso mudar isso? Então, eu comecei a perceber que estes meus alunos e muitos outros alunos chegavam cansados para a faculdade, estavam com dificuldade na casa, estavam com dificuldade no trabalho. E essas dificuldades elas vão crescendo. E muitas vezes eles não conseguiam ficar até o final da aula, não conseguiam assistir a aula, não conseguiam render. Estavam com muitos problemas e não conseguiam resolver os problemas. E quando a gente começa a olhar para o outro, sem julgar aquela atitude que às vezes não foi tão agradável assim, aquela resposta que nós ouvimos e nem sempre nos satisfez ou nos deixou animados, quando a gente ouve aquilo, primeira coisa,
Quando alguém fala algo para você e que isso te desagrada, para, olha e diz: não sou eu. Não recebe aquela palavra. Mas quando eu me sinto triste, quando eu estou chateada, quando eu estou frustrada, quando eu olho para mim e não encontro saída, aí, qualquer coisa que o outro falar, eu vou entender que ele está brigando comigo, que ele está discutindo, que ele está agindo de forma agressiva. Às vezes é a forma dele falar, às vezes é o jeito dele falar, às vezes é o tom de voz dele. Então, quando você olha para o outro e começa a julgar o outro, o que ele está falando, por que ele está falando dessa forma? Eu não sou assim, eu não acho dessa forma, eu não sou isso que você está falando. Quando você reage, opa, você já aceitou o que o outro falou. Então, quando alguém fala algo a seu respeito, se não agregou, não cresceu, não escute. Você simplesmente coloca um espelho na frente e deixa retornar para a pessoa. Mas não vai brigar com ela, não precisa. Porque quando alguém começa a gritar com você, a brigar com você, a primeira coisa é porque ele está com raiva dele. E o que acontece quando uma pessoa chega a uma depressão clínica, com essa palavra pesada? É porque ela já está com tanta raiva dela, porque ela não falou, porque ela não agiu, porque ela não fez, porque ela deixou o outro magoar, porque ela deixou o outro fazer, porque ela entregou a vida dela, o amor dela, a sua autoestima na mão do outro. Então, quando você reage de outra forma, opa, quando você sai deste corpo e entende que o que você tem é alma, que você vai além, que você consegue perceber a natureza, que você consegue participar dessa natureza, sentir o perfume da flor, que você consegue sentir os momentos da luz do sol na terra, do calor na pele, a chuva que cai. Quando você começa a perceber essa natureza maravilhosa, a natureza que traz para você uma paz, uma serenidade, não é gostoso ir numa praia, num mar gostoso? Gostoso ir num lugar, numa fazenda e encontrar aquela natureza, aquele verde, aquele cheiro de animal, cheiro de terra, cheiro da grama. O café que está sendo feito lá, café é bom. Diego gosta de café. Aí que tá, Diego. Quando você fica bravo, brigou, principalmente nessa situação e nessa cidade, nesse estado onde você está, onde tudo é a 1000 por hora, o povo tem o sangue muito quente, o que você deve fazer? Primeiro, sangue quente é assim. Nós temos temperamentos no corpo. Por exemplo, as pessoas mais retilíneas, elas têm dentro dela, de acordo com a medicina ayurvédica, ela tem dentro dela Pitta, que é fogo, e Vata, que é ar. Pensamentos, uma multidão de pensamentos. As pessoas mais cheinhas, que são um pouco mais robustas, ela tem muito Kapha. Essas são mais calmas, mais tranquilas. Mas as pessoas mais retilíneas, mais magras, essas pessoas têm Pitta. Então, o que eu faço? Todos eles são importantes. O ar é importante, o fogo é importante e Vata, que é essa calma, é importante. Como é que você faz para acalmar isso tudo? Oi, Thaís. É simples. Quando você tem esses sentimentos, essas situações, comece a mexer na sua alimentação. Quando você percebe que você está nervoso, Diego, você deve fazer o seguinte: evite comida apimentada, evite condimentos. Para você ficar mais calmo, você tem que colocar alimentos que vão refrescar o seu corpo. Nada ácido. Então,
evita trazer para este corpo físico estes elementos que vão fazer com que você fique mais bravo ainda, mais nervoso. Isto é físico. E como é que eu faço para me acalmar diante da pessoa que está gritando, explodindo? Primeiro, olha para ela com bondade. Olha, porque é aqui nos seus olhos que é a entrada da alma que pode mudar tudo. Boa noite, Thaís. Essa entrada da alma faz toda a diferença na vida de todos nós. Então, como é que eu faço? Quando eu olho para o outro e ele chega lá no escritório do Diego e começa a gritar, espernear: doutor, você não fez isso, você é aquilo outro. Você para. Ele está brigando com quem? Comigo? Não. Para. Como eu te disse, coloca um espelho na frente dele e devolve para ele tudo que ele está falando. Devolve no sentido energético. Nós não somos mais do que apenas um corpo. Nós temos um corpo energético. Esse corpo energético, se eu começo a ouvir tudo que o outro fala, a aceitar, a receber, eu vou ter o que a gente chama de ataques psíquicos. O pensamento do outro vai perfurar esse meu campo energético e vai fazer com que todas aquelas situações chatas, agressivas, incômodas, entrem para dentro desse corpo. Então, o que eu devo fazer? Primeiro, eu gosto de trabalhar, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu trabalho com as letras hebraicas. As letras hebraicas são as letras que criaram esse universo. E eu tenho 72 nomes do Criador. Desses 72 nomes, você começa a mentalizar cada um deles, cada grupo, entrando no seu corpo, ou entrando no corpo do outro, no campo energético. Só de fazer isso, nessa mentalização, você já consegue transformar tudo. Lembra, pensamento, fala, ação. São 3 elementos que eu não posso deixar nenhum deles de ter importância. Por exemplo, para os religiosos, se você falar assim, tá vendo meus olhos? Eu estou olhando, eu vou olhar aquela mulher, eu começo a pensar, meu pensamento já foi longe. Aí aquele seu pensamento entrou, veio para o seu coração. Não é isso que eles falam nas igrejas, nos templos, nos diversos lugares? Então, os seus olhos são a janela da sua alma. Onde é que está a sua alma? Aqui, localizado nesse lugar onde está a sua glândula tímulo. Porque se eu pensar e ver e analisar o que eu tenho de elementos, se eu pensar que eu tenho aqui um chakra coronal, um chakra frontal, um chakra laríngeo, um chakra cardíaco, chakra esplênico e o chakra básico. Quando eu analiso o elemento nesses corpos, eu começo a verificar que esses corpos estão em desequilíbrio. Aí o que eu faço? Eu tenho que usar a minha mente, o meu pensamento, o meu racional e mudar isso. E como é que eu faço? Visualizando, mentalizando. E como é que eu mentalizo? Respiro, eu aprendo a respirar. Inspira, segura e solta. Diego, esse é um outro exercício muito bom. Quando você estiver com muitos pensamentos, agitado, nervoso, para. Pelo menos 10 vezes você faz isso. Sabe o que você vai fazer? Oxigenar as células do seu corpo. Você vai oxigenar o seu cérebro. Os seus pensamentos vão acalmar. Então, no momento em que você aprende exercícios físicos, exercícios que vão trazer para você uma calma nesse corpo físico, aí você tem que aprender como você vai fazer com a sua emoção. Eu aprendi a inspirar. A pessoa está na minha frente, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que assinar um documento, eu tenho que tomar uma decisão. Acalma. Primeira coisa, tome chá,
Procure ter uma boa noite de sono. Por isso que a insônia leva à depressão. Por isso que quando eu não estou bem, eu começo a observar se eu estou dormindo 8 horas, 7 horas, 6 horas. Cada organismo tem um tempo. O meu precisa de um tempo, o seu precisa de outro e o outro precisa de outro. Cada pessoa tem um tempo que é necessário. Descubra qual é o seu. Se é 4, se é 5, se é 6. Eu durmo 4 horas. 4 horas é suficiente? Muitas vezes é, muitas vezes não. Então, é esse tempo de dormir que é importante você conhecer. Aí você vai aprendendo aqui a trabalhar esses sintomas que você vai tendo. Quando eu não sei, não consigo, aí eu te digo, vem para terapia, vem para nós, vem para o psicólogo, vem para o terapeuta holístico, vem para várias terapias que nós temos. Aí você tem o reiki, você tem a eucinese quântica, você tem a cromoterapia, você tem as essências, onde você vai sentir a aromaterapia, aqueles aromas maravilhosos, cheirosos. Você tem a música. Tudo é tom, música no universo. Tudo que você escuta, ele tem um tom. Concorda? Que você pode ouvir músicas 9 horas, Amanda, maravilha. Aqui em casa eu tenho um filho que 9 horas ele diz que é pouco. Cada um tem um. Concorda? Ninguém pode dizer, o seu é melhor que o meu é melhor que o seu. Não, é a necessidade daquele organismo. O seu organismo precisa dormir 9, maravilhas, durma 9 horas. Procure organizar, procure planejar o seu tempo. Não comece a se sabotar, a sair desses 9 horas, 8 horas, 7 horas. Eu tenho que sair correndo. Eu tenho que fazer correndo. Não, faça as coisas com calma. Faça as coisas com tranquilidade. Eu preciso fazer tal coisa. Então levanta mais cedo, 10 minutos. Tem uma técnica que eu já ensinei para algumas pessoas. Você faz o seguinte, eu aprendi e estou repetindo. O que eu aprendi é assim, quando você quer uma determinada coisa na sua vida, quer mudar algo do seu inconsciente, do seu pensamento, você faz da seguinte forma, comece por 30 dias a anotar num caderno, tira 10 minutos do seu tempo, anote todos os dias de 10 a 15 desejos. Sempre no tempo positivo, no tempo presente, de forma positiva. Eu tenho, e aí você diz o que você tem. Eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho namorado, né, Lara? Coisa boa, Lara, muito obrigada. Aí é maravilhoso. Eu tenho várias pessoas que já fizeram isso e fazem e dá certo. Aí, tá vendo? Você faz assim, a Joyce conhece. Essa técnica você começa a anotar. Ela é muito simples. 10 dias, 10 desejos, 10 a 15 desejos. Mas você tem que anotar todos os dias, tá? Por quê? Porque quando você anota, então, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, e aí você diz assim, eu tenho um carro até, e aí você dá a data. Quando você faz isso, você ensina o seu inconsciente aquela situação afirmativa, você traz para o seu inconsciente a forma de fazer, ele começa a tirar as crenças limitantes que você tem, fixar outras crenças, e no momento em que ele começa a fixar essas outras crenças, ele traz para você a possibilidade de ter aquela realização. Porque o que nós temos? Nós temos um inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo tem doença, medo, tem tristeza, tem guerra, tem uma série de coisas acontecendo. Se você se fixar nisso, em tudo que você escuta, você vai daqui a pouco, nossa, não posso sair ali fora. Nossa, não posso fazer isso. Nossa, não posso ficar aqui. O medo vai tomando conta. Daqui a pouco você está com pânico, você está desesperado e você não vai nem na esquina. Opa, não é bem assim. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a trazer para o seu inconsciente informações novas. Vamos supor que o seu inconsciente
Você olhando no espelho, você diz assim, ah, mas eu tô tão gordinha, eu não consigo fazer dieta, eu faço as dietas e não dão certo. Eu faço, eu paro de comer e ainda tô engordando. O que eu tenho que fazer? Isso que eu estou te explicando. Coloque, então, pelo menos 30 dias, todo dia de 10 a 15 desejos. Mas tem que anotar. Anota e fala. Por quê? Você vai visualizar, você vai ouvir e você vai escrever. No momento que você faz isso, daqui a 30 dias, você dá uma olhada. Você pode aí parar uma semana e aí volta mais 30 dias. E continua anotando, continua anotando. Você vai perceber que você repete muitos. Alguns são constantes. Se você faz isso não estou ensinando PNL, por favor. Programação neurolinguística. Estou apenas dizendo e ajudando vocês a melhorar o seu inconsciente. Fazer com que você mude a frequência, sai dessas informações do inconsciente coletivo para esse novo inconsciente que é você, para os seus desejos, para as suas necessidades. Você tem que ensinar ao seu corpo o que deve ser feito. Essa semana eu disse algo na faculdade. Meninas, não decidam pelo coração, decidam pela razão. Quando você começa a olhar alguém, achar interessante, comece a pensar, essa pessoa tem os mesmos desejos que eu tenho na vida? Quer seguir o mesmo caminho que eu sigo? Tem ambições como eu tenho? O que essa pessoa está buscando? Será que dá certo a gente ficar junto? Antes de pensar se é bonito, se é gostoso, o que eu vou fazer, para onde nós vamos, será que ele vai me achar bonita? Será que ele está pensando que eu sou assim, assado? Não. Antes disso, vocês têm que começar a pensar o que aquela pessoa tem de caráter, é honesto, tem família, gosta da mãe, gosta dos familiares, é trabalhador, é sincero, entende? Quando você começa nessa situação, começa a verificar isso tudo, as coisas vão mudando ao seu redor. E elas só vão mudando se você fizer alguma coisa para que elas mudem. Então, eu quero inicialmente... Aí, Weslane, tudo bem? Saudade de você também. Eu quero mostrar para vocês e quero dizer para vocês que existe um caminho, que a gente tem saída para tudo nessa vida. A técnica hoje apresentada com que eu trabalho, a técnica do Theta Healing e outras técnicas que eu também utilizo, elas trazem para você esse libertar-se desse mundo onde nós fomos colocados, em que ele diz que tem que ser assim ou assado. Não, eu sou livre. Eu posso decidir o que eu quero. Eu posso decidir para onde ir. Eu posso decidir quem vai estar comigo ou não. Sair daquela situação que muitas vezes a pessoa chega na depressão em razão de toda a violência que sofreu. Mas sofreu violência por quê? Baixa autoestima. Porque ela não consegue achar que ela tá certa. Ela sempre acha que o outro está certo e ela está errada. Percebe? E são por pequenos detalhes, pequenas situações que vão acontecendo no nosso dia a dia e a gente começa a perceber que não está legal. A felicidade, ela só existe se você cultivar a alegria. Eu aprendi com um sábio que ele diz assim: em tudo seja alegre. Seja alegre por todas as coisas. Tudo que acontece, não importa o que seja, agradeça. Gratidão transforma a vida e o mundo. Gratidão traz para você uma outra realidade. Lembra, ação e reação na vida. Tudo que eu dou ao universo, ele devolve para mim. Então, para que eu tenha as coisas boas do universo, eu devo primeiro ser grata a esse universo que eu tenho. Eu devo primeiro olhar, agradecer e dizer: maravilha, é isso. Então, espero de alguma forma trazer para vocês
ajudar aqueles que necessitam, indicar os caminhos, porque é isso que nós precisamos fazer. Tudo aquilo que a gente aprende deve levar para o outro. Se vai ajudar a vida do outro, então vamos ensinar. Vamos ensinar a fazer o caderninho, Amanda. Vamos ensinar o Slaine a nós sairmos desse lugar em que muitas vezes a gente se acomodou e ir buscando coisas diferentes, a fazer coisas diferentes na nossa vida. Lembrando sempre, respeito a mim e ao outro. Isso é primordial. Todos nós devemos agir assim. E aí, me coloco à disposição de vocês. Quem quiser perguntar, se eu puder de alguma forma dar algum caminho, alguma forma para vocês, do que vocês podem fazer, estou à disposição. Tem vários sintomas, eu aos poucos vou colocando para vocês no dia a dia, esses sintomas de depressão, sintomas de baixa autoestima, sintomas que levam muitas vezes as pessoas a quadros desagradáveis. Então, tragam, se vocês precisarem, questionar, precisarem fazer com que a vida de vocês melhore. Tem muitas dicas e muitas coisas que eu posso ajudá-los. Estou à disposição. E se quiserem perguntar aqui também, fiquem à vontade. Aí, Angelina, saudade de você. Vamos, no dia a dia, fazer pelo outro o que é que a gente quer que seja feita por nós, para nós. Então, Angelina, nós já estamos nos momentos finais, mas eu quero deixar o meu agradecimento a todos que aqui compareceram, todos que aqui estão. Em outras oportunidades vou trazer para vocês mais dicas e mais informações do que a gente pode fazer, de como a gente pode fazer no dia a dia para tornar o nosso dia melhor, para buscarmos formas na natureza que traz para nós de algum momento resultados satisfatórios usando a própria natureza, usarmos os chás, usarmos os óleos, usarmos no dia a dia o que nós temos ao nosso alcance, independente do que a farmácia traz, do que os médicos trazem no sentido de alopatia. Vamos para a natureza. Alopatia nós devemos usar quando não tem outro jeito. Mas se nós pudermos usar a homeopatia, a fitoterapia, alimentos naturais, para trabalhar o nosso humor, para trabalhar o nosso corpo. Linda você, Angelina. Para trabalhar de alguma forma esses elementos nos nossos corpos. Então, comecem a ler sobre isso, comecem a verificar o que vocês estão comendo, comecem a verificar o que vocês estão ingerindo, não só nas coisas, mas no dia a dia. Que legal, olha aí, eu não sabia do relógio. Quando a gente ensina, por isso que eu estou falando para vocês, são técnicas simples e a gente consegue obter o resultado rápido, né? Gostei, fiquei feliz. E agora eu espero poder trazer outras informações para vocês. Sempre natureza, natural, o que é bom, o que eu posso fazer, tá bem? Então, grande beijo para vocês. Espero encontrá-los em um outro momento e fiquem à vontade. O que vocês precisarem, estou sempre à disposição. Gratidão, gratidão sempre por todos vocês. Tchau, tchau, meninos. Tchau, tchau a todos. Obrigado.